Nós iremos, meus irmãos, mais uma vez ler a Bíblia Sagrada, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 15. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Até aqui, meus queridos irmãos. O Senhor Jeová, se me permitem usar essa expressão, esse nome mais antigo, que os nossos antepassados se referiam a Deus, o Senhor Jeová é Deus que faz coisas que nós esperamos e não esperamos. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mas Deus nem sempre faz as coisas da maneira como nós esperamos. Aliás, nós podemos dizer que as maneiras dele fazer são melhores, são bem maiores do que os nossos pensamentos. O nosso Deus, o Senhor Jeová, é o Deus que ouviu os clamores de Israel quando eles estavam escravizados no Egito. E Deus desceu com forte mão, poderosa mão, julgou os deuses do Egito e livrou o seu povo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele o fez passar pelo lugar onde ficava o Mar Vermelho, como se fosse por terra enxuta. E depois disto, levando este povo para as cercanias do Monte Sinai, ali Deus desceu. E quando Deus desceu, a terra tremeu, o monte fumegou, de modo que o povo de Israel ficou todo amedrontado diante daquela visão tão grandiosa, pois nenhum ser humano, a não ser Moisés, podia nem mesmo se aproximar do monte, não podia tocar no monte. Mas Deus ali, naquela maravilhosa aparição, Deus fez com o seu povo, uma renovação da aliança que ele havia feito lá com os antigos patriarcas, começando com Abraão. E através desta aliança, Deus fez uma promessa perpétua. Ele disse: Eu serei o Deus de vocês. Vocês serão um povo especial entre todas as nações. E o povo de Israel, então, diante da palavra de Deus, respondeu também afirmativamente: Sim, assim como o Senhor é o nosso Deus, nós nos comprometemos a ser o teu povo. Mas, meus irmãos, coração humano é muito infiel. E à medida em que o tempo foi passando, aquele povo que havia jurado ao Senhor que seria o seu povo especial, aquele povo foi se afastando do Senhor e passou a invocar outros deuses.
e se afastou do Senhor, a tal ponto que Deus precisou discipliná-los. Mas Deus, embora o ser humano seja tão infiel, Deus permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, através dos profetas, ele disse que viriam dias em que ele faria uma nova aliança com esse povo. Uma aliança que jamais seria abandonada, uma renovação dos votos de casamento, por assim dizer, que nunca seriam deixados de lado. Esses votos nunca mais seriam abandonados. Que os corações dos seus escolhidos seriam de tal modo transformados pelo poder do Espírito de Deus, que o povo do Senhor seria também fiel a Deus em todos os seus caminhos. E é por isso que nós vemos o profeta Isaías orando, lá no capítulo de número 64, referindo-se ou fazendo uma oração pelo povo que estava de novo exilado ou de novo escravizado, lá no exílio da Babilônia. O profeta diz assim para o Senhor Deus, mostrando contrição e arrependimento, mostrando uma esperança de libertação novamente da parte do Senhor. Ele diz: ó Senhor, se o Senhor fendesse os céus, se o Senhor rasgasse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando se faz ferver as águas, para fazeres notório entre as nações o teu nome perante os teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Ó Senhor, no passado, o Senhor fez coisas terríveis, coisas que nós não estávamos esperando lá no Sinai. Quando fizeste coisas terríveis que nós não esperávamos, tu desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade, ó Deus, com olhos não se ouviu, com ouvidos não se ouviu, com olhos não se percebeu, Deus além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Sim, meus irmãos, quando Isaías pede isso a Deus, ele está se lembrando daquela maravilhosa manifestação do Senhor lá no Sinai, e ele diz: Senhor, tu é capaz de fazeres de novo. Desce novamente do céu, Senhor, e traz novamente libertação para o teu povo. Agora, Deus, ele não desce, ele não faz a sua obra, como eu já disse para vocês, ele não faz sempre do jeito que esperamos. Deus sempre faz melhor. O texto que nós lemos hoje, meus irmãos, fala a respeito de um dia em que mais uma vez Deus desceu. E Deus desceu abençoando. O Evangelho de Marcos nos diz que houve um homem enviado por Deus que se chamava João. João era filho de um piedoso sacerdote chamado Zacarias. A esposa dele se chamava Isabel. Mas João não se tornou, como seu pai, um sacerdote também, porque Deus havia destinado João, antes mesmo dele ser concebido, para uma outra tarefa. Ele seria um profeta do Senhor. Ele seria, conforme nós lemos várias vezes no Novo Testamento, aquele Elias que foi enviado por Deus, aquela voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Então João, que foi chamado mais tarde João o Batista, porque ele batizava, João habitava numa região ao sul da Judéia, na região de desertos da Judéia, permanecia sempre perto do rio Jordão também, e ali ele pregava a palavra de Deus. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, chamava as pessoas a crerem em Deus, a mudarem de pensamento e de comportamento em relação aos seus pecados, porque logo chegaria alguém que seria muito maior do que ele, João. Aliás, alguém que seria maior do que tudo e do que todos. E então João dizia: venham, arrependam-se e sejam batizados como manifestação desse arrependimento, porque aquele que é maior do que eu, ele não irá demorar para surgir, para aparecer.
E um dia, diz o texto, aquele que estava assim tão esperado, o tão aguardado, o Filho de Deus veio. Mas ele não veio como nós a princípio poderíamos pensar que o Filho de Deus viria. Ele veio andando, como um ser humano. E ele veio lá da terra da Galileia, da cidadezinha de Nazaré, que ficava na região norte de Israel. E os próprios judeus costumavam dizer que de Nazaré nunca tinha surgido um profeta, era uma cidadezinha que tinha uns 500 habitantes, talvez, um pequeno vilarejo, e hoje a gente diria mais ou menos assim, de lá nunca saiu ninguém importante. Mas de repente vem o Senhor Jesus e ele faz a João um pedido que João não estava esperando que fosse feito, um pedido estranho. Jesus queria ser batizado. Acontece que João estava pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, quando o Evangelho, segundo Mateus, nos fala a respeito disto, diz que João olhou para Jesus, aquele pedido que Jesus estava fazendo, e disse para ele: mas eu é que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim e pedes para que eu te batize? Ele não queria fazer isso. E Jesus então respondeu para João: não, é necessário que se cumpra toda a justiça. Então nós precisamos fazer assim. E de acordo então com aquilo que Jesus falou, João batizou o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisava ser batizado. Ele nunca cometeu pecado algum. Ele nunca disse alguma palavra tola. Ele nunca teve algum pensamento frívolo. Ele não teve nenhum comportamento que desagradasse a Deus. Se ele era uma pessoa tão pura de mente, de coração, de comportamento, de palavras, por que Jesus precisava ser batizado? Ora, a Bíblia nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca fez nada errado, Deus o fez pecado no nosso lugar. Deus o fez pecado por nós, para que através da sua justiça nós pudéssemos ser justificados. Jesus precisava ser batizado porque ele queria ou ele deveria se tornar o nosso representante. Ele deveria levar sobre si os nossos pecados. Então ele precisava, por causa disso, por nós, ser purificado nas águas. Diante disso, então, João batizou Jesus. E quando Jesus, então, foi batizado por João, ao sair Jesus da água, a Bíblia diz: os céus se rasgaram novamente. E Deus veio outra vez. E quando Deus veio dessa vez, não foi como no Monte Sinai, que Deus desceu em meio a todos aqueles trovões, em meio a todos aqueles relâmpagos. Não, foi uma coisa mais parecida como no início, lá na criação, que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, assim como lá no começo da criação, quando Deus começou a fazer tudo, e o Espírito de Deus estava ali, e a palavra de Deus estava ali, e à medida em que Deus falava, as coisas aconteciam, acontece aqui agora também. Quando Jesus sai da água, uma voz do céu diz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Isto é, Deus está falando lá do céu, mas Ele está dizendo: este que acaba de ser batizado é o meu filho. E quando então o Senhor Deus fala isso do céu, ao mesmo tempo o Espírito desce como uma pomba e pousa sobre Jesus. Pelo Pai, pelo Espírito, pela Palavra, o universo foi criado. E agora pelo Pai, pelo Espírito e pela Palavra, a nova criação está acontecendo também, ela está começando. Por que Jesus ele precisava desse pousar do Espírito de Deus sobre ele? Na verdade, meus irmãos, bem antes de Jesus nascer, o Espírito Santo já estava com ele. Por exemplo, quando o anjo fala com Maria, ele diz:
descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, porque aquele que está sendo concebido em você é por obra do Espírito Santo. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, Jesus foi mantido pelo Espírito Santo, mas agora Jesus está sendo ungido com o Espírito Santo. Eu quero ler com vocês um texto do profeta Isaías que fala a respeito disso. Isaías capítulo de número 61 agora, nós vamos ler os versículos 1 a 3. É o Senhor Jesus que está falando nesses versículos. E ele fala a respeito da sua missão, do que ele veio para fazer e por que ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Irmão, enquanto a gente lê esse texto, eu quero que você, por favor, olhe para ele, entendendo que nele Jesus está falando o que ele veio fazer por você. E na medida em que você percebe a sua necessidade, entenda que isso daqui é para você. Jesus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Qual é a necessidade da sua alma nesta noite? Você está precisando consolo? Jesus veio para consolar. É para isso que ele foi ungido com o Espírito Santo. Você está precisando perdão? Jesus veio para trazer perdão. Você está triste? Jesus veio para tirar a nossa tristeza, tirar os nossos trapos de imundícia e nos vestir com vestes de louvor, a nos ungir com óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Ora, quando o Senhor Jesus estava ali, às margens do Jordão, que o Espírito de Deus veio sobre ele, era para isso que o Espírito de Deus estava ungindo a Jesus Cristo. É para isto que o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então é para isso que veio o Espírito Santo, é para isso que veio Jesus. Mas, meus irmãos, para que Deus se manifeste na vida dos seus escolhidos por meio de Jesus, não bastou que Jesus fosse batizado, e não bastou que Jesus fosse ungido com o Espírito Santo. Precisava alguma coisa a mais. Não bastava que ele assumisse a nossa condição de pecadores arrependidos ao ser batizado. O texto também diz para nós que Jesus foi tentado. O texto nos conta que depois que Jesus foi batizado e ungido com o Espírito Santo, versículo 12, o mesmo Espírito impeliu Jesus para o deserto. Os textos paralelos de Mateus e de Lucas nos dizem que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Eu acho isso impressionante. Não bastava Jesus ser batizado, ele precisava também ser tentado. E ali no deserto, dizem os evangelhos, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Você consegue imaginar 40 dias e 40 noites sendo tentado? Foi assim que Jesus permaneceu no deserto. E permaneceu ali em jejum. E o texto diz para nós, o texto de Marcos, que ele estava entre as feras. Isso me traz à mente, meus irmãos, o fato de que muito tempo antes, o povo de Israel ficou também no deserto durante 40 dias, durante 40 anos, e ali no meio das cobras e dos escorpiões,
como diz o Senhor Deus em Deuteronômio capítulo 8. E ali, neste tempo todo que o povo de Israel ficou no deserto, o Senhor diz: você ficou no deserto para ser provado, para ser tentado, para que aquilo que estava realmente no teu coração viesse à tona. Mas o que aconteceu quando Israel foi tentado no deserto? Israel pecou. E não foi uma vez, foram muitas as vezes em que Israel pecou. Também me traz à mente o fato de que quando o profeta Elias estava naquela grande tristeza por causa da perseguição de Jezabel, Elias saiu pelo deserto e caminhou 40 dias e 40 noites sem parar e foi se esconder numa caverna. Então, esses 40 dias aqui, eles mostram para a gente, eles trazem à nossa mente o fato de que Jesus também não estava sendo tentado à toa. Mas sabe o que acontece? No lugar onde Israel falhou completamente, no lugar onde Elias se sentiu completamente amedrontado e acuado, o Senhor Jesus, ele não falhou. Me faz lembrar também de Adão e de Eva, os nossos primeiros pais, que quando tentados por Satanás, quando enganados por Satanás, cederam às tentações de Satanás. Mas Jesus não cedeu diante do diabo. Ele não cedeu quando o diabo ofereceu para ele as glórias deste mundo. Ele não cedeu quando Satanás mentiu a ele, dizendo que se ele adorasse a Satanás, ele seria reconhecido diante do mundo. Ele não cedeu diante das suas necessidades físicas, quando Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não, Jesus não se deixou enganar por Satanás. Em outras palavras, meus irmãos, se Jesus foi morto na cruz, não é porque ele se deixou seduzir pelo pecado. Se ele morreu na cruz, não foi por causa dos erros dele, mas foi pelos nossos. Porque onde nós erramos, onde nós falhamos, Jesus, o nosso representante, ele não falhou. E depois, embora o texto de Marcos não nos diga explicitamente, depois das tentações e os anjos vieram servir a Jesus, Jesus sai vitorioso sobre Satanás, porque de tal forma ele sai dali, que ele sai pregando o reino de Deus. Os demônios são expulsos, os enfermos são curados, aos pobres é anunciado o evangelho, e como diz o profeta Isaías, além do Jordão, lá na Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. O povo que jazia nas trevas agora foi despertado do poder da morte. Irmãos, isso traz algumas implicações muito fortes para a vida de cada um de nós. Primeiro, olhe para esse texto e veja a glória da Santíssima Trindade. Aqui nós vemos o Pai, nós vemos o Filho e nós vemos o Espírito Santo. O Pai está no céu, a voz que é ouvida é a voz do Pai. E o Pai não é o Filho, porque ele se dirige a Jesus e diz: tu és o meu Filho amado. E o Pai também não é o Espírito, e nem o Senhor Jesus é o Espírito, porque o Espírito desce sobre ele como uma pomba, e o unge e o capacita para o seu ministério. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa misteriosa, mas que coisa claramente revelada nas Escrituras. E quando você pensa na grandeza da Santíssima Trindade, e você vê a Santíssima Trindade criando o universo inteiro, e depois dando tanta importância para nós, que a Santíssima Trindade move os céus e a terra para a nossa salvação, que coisa gloriosa! Deus é aquele que trabalha para os seus escolhidos. Deus é aquele que faz tudo o que for necessário para a nossa salvação. Não é o Espírito que se faz homem, mas o Filho de Deus se faz um ser humano. Habita entre nós. Ele, que é infinitamente maior do que nós podemos imaginar.
Segundo, contemple a maneira como o Filho de Deus se identifica conosco. Ele vem da Galileia, diz o texto, e vem andando humildemente, dando um passo depois do outro. Quer dizer, ele se tornou um ser humano como nós. O nosso Criador se torna um ser humano. E depois de se tornar um ser humano no meio de uma multidão enorme de pecadores. E no meio desses pecadores, ele vai até um pregador da palavra de Deus e ele pede para ser batizado. De novo, ele não precisava fazer isso, mas ele queria fazer isso. Ele estava se identificando comigo e com você. Depois, assim como ele batizaria o seu povo com o Espírito Santo, primeiro ele é ungido com o Espírito Santo. Não que antes Jesus não tivesse já o Espírito, mas é porque ele precisava ser incumbido daquela missão diante dos homens. Jesus, como homem, deveria receber a unção e do Espírito Santo depender, assim como nós dependemos também. Depois, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E ele é tentado, muito tentado, assim como nós também somos tentados diante dos desertos desta vida, diante das dificuldades pelas quais passamos. Mas Jesus precisava ser tentado em meio a tantos perigos para vencer as tentações e para nos dar vitória também. Ele precisava nos representar diante de Deus. Ele precisava compreender nossas quedas. Ele precisava compreender as nossas tristezas e as nossas derrotas, como diz a carta aos Hebreus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote de todos aqueles que por ele se chegam a Deus. Terceiro, contemple a vitória sobre Satanás. Embora Marcos não seja explícito, ele diz que logo depois dessas tentações, Jesus sai anunciando o reino de Deus. O que eu quero dizer com isto? Que aqui no deserto, Satanás já começa a sofrer as suas primeiras derrotas. Não foram as últimas tentações de Jesus, mas também não foram as últimas derrotas de Satanás. Porque em tudo quanto Jesus fazia e falava, como lhe diz em Mateus capítulo 10, ele via Satanás sendo jogado do céu, atirado do céu, caindo do céu, como se fosse um relâmpago. Porque os demônios estavam sendo expulsos, porque as pessoas estavam sendo salvas, porque os enfermos estavam sendo curados. Sim, Jesus não deixou que Satanás vencesse uma só batalha. Ele o fez muitas vezes e Satanás não ganhou nenhuma. Por isso é que Jesus também, que é o nosso perfeito representante, na vitória de Jesus está a nossa vitória. Sim, quando você olha para Jesus Cristo, você pode ver também a tua vitória contra Satanás, porque na cruz ele despojou os principados e potestades. Agora, meus amados, por último, diante do fato de que aqui nós vemos a glória da Trindade, que vemos a glória do nosso representante, veja qual é o teu lugar em meio a tudo isso. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 21 ao versículo de número 24. O escritor está fazendo uma comparação entre a nossa realidade, a realidade daqueles que estão em Cristo, e aqueles que estavam lá no Monte Sinai, ou nas cercanias do Monte Sinai, quando Deus se revelou a Moisés. 21 diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião,
e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você percebeu a diferença? No Monte Sinai, a visão era aterrorizadora. Agora, na nova aliança, nós estamos fazendo parte da universal assembleia dos que estão arrolados nos céus e nos achegamos pessoalmente a Deus, o nosso Pai, através de Jesus, o mediador da nova aliança. O que eu quero dizer é que agora não há mais terror. Agora há alegria no coração. Querido, esse é o teu Salvador. Esse é aquele que disse que, ao comermos e bebermos a ceia nesta noite, estamos recordando tudo quanto Ele tem feito por nós. Se é assim, primeiro, saiba que Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera. O que é que o teu coração tem esperado tanto? O que é que você tanto necessita? Às vezes, a gente fica imaginando assim, não, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse assim e dessa maneira ou de outra maneira. E Deus não faz exatamente como a gente está esperando, não é? Mas, irmão, tenha certeza de uma coisa: Deus faz melhor do que o que a gente espera. Ele tem muito mais sabedoria. Ele tem muito mais amor do que nós consigamos imaginar. Ele tem muito mais poder do que nós podemos imaginar. Espere no Senhor. Tão somente espere no Senhor. Segundo, dependa do Espírito de Deus. Nós lemos na semana passada que Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo. E fomos batizados com o Espírito Santo. Mas se o próprio Jesus, o Filho eterno de Deus, precisou depender do Espírito Santo, quanto mais nós. Dependa do Espírito de Deus. Não tome as rédeas da tua vida. Não busque soluções carnais. Espere no Senhor. Deixa o Espírito Santo descer no teu coração, na tua vida, na tua mente, fazer a obra que for necessária, e você verá como é muito melhor, como é muito mais gostoso, como é suave, como é doce o Espírito Santo dirigindo-nos. Deixa tudo nas mãos do Espírito Santo. Terceiro, no meio das suas tentações, no meio das suas tristezas, das suas tribulações, saiba que habita em você aquele que já derrotou Satanás. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, ele diz. Então não desanime, persevere, busque o Senhor. Não tenha medo de aproximar-se da mesa do Senhor, porque essa mesa foi preparada com o sangue de Jesus. Veja como é poderoso o sangue de Jesus, porque através dele essa mesa foi preparada para você. Venha, participe da mesa do Senhor, e que o Espírito Santo esteja enchendo o seu coração, hoje e a cada dia.